O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 116. Méritos da abstenção de crueldade e carne. Yudhishthira disse: Pai, aqueles homens cruéis que, rejeitando diversos tipos de alimento, cobiçam somente carne, são realmente como grandes rakshasas. Pai, eles não apreciam diversas espécies de bolos e diversos tipos de ervas cozidas e vários tipos de canda com sabor suculento tanto quanto eles apreciam a carne. Minha compreensão, por este motivo, fica pasma nesta questão. Eu penso, quando tal é o caso, que não há algo que possa se comparar com a carne na questão de gosto. Eu desejo, portanto, ó pujante, saber quais são os méritos da abstenção de carne, e os deméritos ligados ao ato de comer carne, ó chefe da linhagem de Bharata. Tu és conhecedor de todo o dever. Fale-me integralmente em conformidade com as ordenanças sobre dever, a respeito deste assunto. Diga-me o que, de fato, é comestível e o que não é comestível. Diga-me, ó avô, o que é a carne, de quais substâncias ela é, os méritos que se vinculam à abstenção dela, e quais são os deméritos que se vinculam ao ato de comer carne. Bhishma disse: É assim mesmo, ó de braços poderosos, como tu disseste. Não há algo sobre a terra que seja superior à carne a respeito de gosto. Não há algo que seja mais benéfico do que a carne para pessoas que são magras, ou fracas, ou afligidas com doença, ou viciadas em sexo ou que estão esgotadas por viagem. A carne aumenta a força rapidamente. Ela produz grande desenvolvimento. Não há alimento, ó opressor de inimigos, que seja superior à carne. Mas, ó encantador dos curos, são grandes os méritos que se atribuem aos homens que se abstêm dela. Ouça-me enquanto eu te falo sobre isto. Aquele homem que deseja aumentar sua própria carne por meio da carne de outra criatura é de tal maneira que não há ninguém que seja mais vil e mais cruel do que ele. Neste mundo não há algo que seja mais valioso para uma criatura do que sua vida. Por isso, em vez de tirar aquela posse valiosa, deve-se mostrar compaixão pelas vidas de outros como se faz pela própria vida. Sem dúvida, ó filho, a carne tem sua origem na semente vital. Há grande demérito ligado ao ato de comê-la, como, de fato, há mérito em se abster dela. No entanto, não se incorre em qualquer culpa por comer carne santificada segundo as ordenanças dos Vedas. É ouvido que animais foram criados para sacrifício. Aqueles que comem carne de alguma outra maneira são citados como seguindo a prática rakshasa. Ouça-me enquanto eu te digo qual é a ordenança que foi prescrita para os kshatriyas. Eles não incorrem em erro por comer carne que foi adquirida pelo emprego de destreza. Todos os veados da selva foram oferecidos para as divindades e os pitris antigamente, ó rei, por Agastya. Por isso, a caça ao veado não é censurada. Não pode haver caça sem risco da própria vida. Há igualdade de risco entre um matador e um morto. Ou o animal é morto ou ele mata o caçador. Por essa razão, ó Bharata, até sábios nobres se dirigem à prática da caça. Por tal conduta eles não ficam maculados pelo pecado. De fato, a prática não é considerada como pecaminosa. Não há nada, ó encantador dos curos, que seja igual a respeito de mérito, neste mundo ou após a morte, a prática da compaixão por todas as criaturas vivas. O homem de compaixão não tem medo. Aqueles homens inofensivos que são dotados de compaixão têm este mundo e o seguinte. Pessoas conhecedoras do dever dizem que é digna de ser chamada de religião aquela religião quando tem abstenção de crueldade como sua indicação. O homem de alma purificada deve fazer somente atos que tenha compaixão como sua alma. Aquela carne que é oferecida em sacrifícios realizados em honra das divindades e dos pitris é chamada de avi, e, como tal, é digna de ser comida. Aquele homem que é dedicado à compaixão e que se comporta com compaixão para com outros não tem medo a nutrir de alguma criatura. É sabido que todas as criaturas se abstêm de causar algum medo para tal criatura. Se ele estiver ferido ou caído ou prostrado ou enfraquecido ou machucado, em qualquer estado que ele possa estar, todas as criaturas o protegem.
De fato, elas fazem isso sob todas as circunstâncias, esteja ele em solo plano ou acidentado. Nem cobras nem animais selvagens, nem pisachas nem rakshasas jamais o matam. Quando surgem circunstâncias de temor, fica livre do temor aquele que livra outros de situações de temor. Nunca houve nem haverá um presente que seja superior ao presente da vida. É indubitável que não há algo mais valioso para alguém do que sua vida. A morte, ó Bharata, é uma calamidade ou mal para todas as criaturas. Quando chega o momento da morte, um tremor do corpo inteiro é visto em todas as criaturas. Suportando o nascimento no útero, decrepitude e aflições de diversas espécies, neste oceano do mundo, as criaturas vivas podem ser vistas indo diante e voltando continuamente. Toda criatura é afligida pela morte. Enquanto residindo no útero, todas as criaturas são cozidas nos sucos fluidos, que são alcalinos e azedos e amargos, de urina e muco e fezes, líquidos que produzem sensações dolorosas e que são difíceis de suportar. Lá no útero elas têm que morar em um estado de desamparo e são até repetidamente feridas e perfuradas. Aqueles que são cobiçosos de carne são vistos serem repetidamente cozidos no útero em tal estado de impotência. Obtendo diversos tipos de nascimento, eles são cozidos no inferno chamado Kumbhipaka. Eles são atacados e mortos, e dessa maneira, têm que viajar repetidamente. Não há nada tão precioso para alguém quanto a própria vida quando alguém vem para este mundo. Por esta razão, uma pessoa de alma purificada deve ser compassiva para todas as criaturas vivas. Aquele homem, ó rei, que se abstém de todos os tipos de carne desde seu nascimento sem dúvida obtém um grande espaço no céu. Aqueles que comem a carne de animais que são desejosos de vida, são eles mesmos comidos pelos animais que eles comem, sem dúvida. Esta é minha opinião. Já que ele me comeu, eu comerei em retribuição. Isto mesmo, ó Bharata, constitui o caráter como mansa de mansa. Mansa é carne. Este verso explica a etimologia da palavra man, mim, as. A mim ele comeu, portanto, eu comerei. As palavras seguintes a mim ele devem ser fornecidas a fim de chegar ao significado. O matador é sempre morto. Depois dele o comedor encontra com o mesmo destino. Aquele que age com hostilidade em direção a outro, nesta vida, se torna a vítima de ações similares feitas por aquele outro. Quaisquer atos que alguém faça em quaisquer corpos, ele tem que sofrer as consequências disso naqueles corpos. Isto é, alguém, enquanto dotado de um corpo humano, fere outro, as consequências daquela injúria ao fazedor sofrerá em seu corpo humano. Alguém se torna um tigre e mata um veado. As consequências daquele ato ele terá que suportar quando renasce como um tigre. Abstenção de crueldade é a maior religião. Abstenção de crueldade é o maior autocontrole. Abstenção de crueldade é o maior presente. Abstenção de crueldade é a maior penitência. Abstenção de crueldade é o maior sacrifício. Abstenção de crueldade é a maior pujança. Abstenção de crueldade é o maior amigo. Abstenção de crueldade é a maior felicidade. Abstenção de crueldade é a maior verdade. Abstenção de crueldade é o maior sruti. Doações feitas em todos os sacrifícios, abluções realizadas em todas as águas sagradas, e o mérito que alguém adquire por fazer todas as espécies de doações mencionadas nas escrituras, todos não alcançam a abstenção de crueldade, a respeito do mérito que se vincula a ela. As penitências de um homem que se abstém de crueldade são inesgotáveis. O homem que se abstém de crueldade é considerado como sempre realizando sacrifícios. O homem que se abstém de crueldade é o pai e a mãe de todas as criaturas. Estes, ó o chefe da linhagem de Kuru, são alguns dos méritos da abstenção de crueldade. Os méritos que se vinculam a ela são tantos que eles não poderiam ser esgotados mesmo se alguém fosse falar por 100 anos. Capítulo 117. Verme enviasa sobre medo da morte, apego à vida. Yudhishthira disse: desejando morrer ou desejando viver, muitas pessoas oferecem suas vidas, no grandioso sacrifício, de batalha. Diga-me, ó avô, qual é o fim que estes alcançam?
Jogar fora a vida em batalha é repleto de tristeza para homens. Alto de grande sabedoria, tu sabes que desistir da vida é difícil para os homens, estejam eles em prosperidade, ou adversidade, em felicidade ou calamidade. Em minha opinião, tu és possuidor de onisciência. Diga-me a razão disto. Bhishma disse. Em prosperidade ou adversidade, em felicidade ou tristeza, as criaturas vivas, ó o Senhor da Terra, vindo para este mundo, vivem de acordo com uma tendência específica. Ouça-me enquanto eu te explico a razão. A pergunta que tu me fizeste é excelente, ó Yudhishthira. Em relação a isto, ó rei, eu irei explicar para ti a velha narrativa da conversa que ocorreu nos tempos antigos entre o rishi nascido na ilha e um verme rastejante. Nos tempos passados, quando aquele Brahmana erudito, isto é, o Krishna nascido na ilha, tendo se identificado com Brahma, vagava pelo mundo, ele viu, em uma estrada sobre a qual carros costumavam passar, um verme se movendo depressa. O rishi conhecia o comportamento de toda criatura e a linguagem de todo animal. Possuidor de onisciência, ele se dirigiu ao verme que ele viu nestas palavras. Vyasa disse: ó verme, tu pareces estar extremamente alarmado, e estar em grande pressa. Diga-me para onde tu corres e por que motivo tu estás com medo. O verme disse: ouvindo o estrépito de um grande carro mais longe, eu estou cheio de medo. Alto de grande inteligência, aterrador é o som que ele faz. Ele está quase chegando. O som é ouvido. Ele não irá me matar. É por isso que eu estou fugindo. Como ele é ouvido de um ponto perto, eu percebo que eu ouço o som dos touros. Eles estão respirando pesadamente sob o chicote do motorista, conforme eles estão puxando a carga pesada. Eu ouço também os diversos sons feitos pelos homens que estão dirigindo os touros. Tais sons não podem ser ouvidos por uma criatura que como nós teve seu nascimento na ordem dos vermes. É por esta razão que eu estou fugindo desta situação de grande terror. A morte é sentida por todas as criaturas como sendo repleta de dor. A vida é uma aquisição difícil de se fazer. Por isso eu fujo com medo, eu não desejo passar de um estado de felicidade para um de aflição. Bhishma continuou. Assim endereçado, Vyasa nascido na ilha disse: ó verme, de onde pôde vir tua felicidade? Tu pertences à ordem de existência intermediária. Eu acho que a morte seria repleta de felicidade para ti. Som, toque, gosto, cheiro, e diversos tipos de prazeres excelentes são desconhecidos para ti, ó verme. Eu penso que a morte virá a ser um benefício para ti. O verme disse: uma criatura viva, em qualquer situação que ela possa estar colocada, se torna apegada a ela. Mesmo nesta ordem de existência eu sou feliz, eu penso, alto de grande sabedoria. É por isso que eu desejo viver. Mesmo nesta condição, todos os objetos de prazer existem para mim de acordo com as necessidades do meu corpo. Seres humanos e aquelas criaturas que surgem de objetos imóveis têm prazeres diferentes. Em minha vida anterior eu era um ser humano. Ó pujante, eu era um Sudra possuidor de grande riqueza. Eu não era devotado aos Brahmanas. Eu era cruel, vil em conduta, e um usurário. Eu era ríspido em palavras. Eu considerava a astúcia como sabedoria. Eu odiava todas as criaturas. Tirando vantagem de pretextos em acordos feitos entre eu mesmo e outros, eu estava sempre disposto a roubar o que pertencia a outros. Sem alimentar empregados e convidados chegados à minha casa, eu costumava encher, quando faminto, meu próprio estômago, sob o impulso do orgulho, cobiçoso de boa comida. Eu era avarento de riqueza, eu nunca ofereci, com fé e reverência, algum alimento para as divindades e os pitris, embora o dever ordenasse que eu oferecesse comida para eles. Aqueles homens que vinham a mim, movidos por medo, para procurar minha proteção, eu despachava sem rumo, sem lhes dar qualquer proteção. Eu não estendia minha proteção àqueles que vinham a mim com súplicas para dissipar seu medo. Eu costumava sentir inveja irracional ao ver a riqueza de outras pessoas, e cereais, e esposas amadas por eles, e artigos de bebida, e boas mansões. Vendo a felicidade de outros, eu ficava cheio de inveja e eu sempre lhes desejava pobreza.
Seguindo aquela direção de conduta a qual prometia coroar meus próprios desejos com realização, eu procurava destruir a virtude, riqueza e prazeres de outras pessoas. Naquela minha vida passada, eu cometi diversos atos amplamente repletos de crueldade e outras emoções semelhantes. Lembrando-me daquelas ações, eu estou cheio de arrependimento e dor, assim como alguém fica cheio de dor pela perda de um filho querido. Por causa daquelas minhas ações, eu não sei quais são os frutos das boas ações. Eu, no entanto, adorava minha velha mãe e em uma ocasião adorei um Brahmana. Dotado de nascimento e habilidades, aquele Brahmana, no decurso de suas viagens, chegou à minha casa uma vez como um convidado. Eu o recebi com hospitalidade reverente. Pelo mérito ligado àquela ação, minha memória não me abandonou. Eu penso que por consequência daquela ação eu conseguirei recuperar felicidade mais uma vez. Alto de riqueza ascética, tu sabes tudo. Por bondade diga-me o que é para o meu bem. Capítulo 118. Verme renascido como kshatriya, vai até Vyasa. Vyasa disse: é por consequência de um ato meritório, ó verme, que tu, embora nascido na ordem e existência intermediária, não estás entorpecido. Aquele ato é meu, ó verme, por consequência do qual que não estás entorpecido. O que o sábio diz é que o fato de o verme ser capaz de se lembrar dos incidentes de sua vida passada é devido a algum ato meritório. Aquele ato meritório é a própria visão do sábio a qual o verme foi afortunado de obter. Pela força das minhas penitências, eu sou capaz de salvar um ser do demérito por lhe conceder somente uma visão de minha pessoa. Não há poder mais forte do que o poder que se vincula às penitências. Eu sei, ó verme, que tu tomaste nascimento na ordem dos vermes pelas más ações da tua vida passada. Se, no entanto, tu pensares em obter virtude e mérito, tu poderás obtê-los novamente. Divindades, assim como seres coroados com sucesso ascético, desfrutam ou suportam as consequências de ações feitas por eles neste campo de ação. Entre os homens também, quando ações de mérito são realizadas, elas são realizadas pelo desejo de resultados, e não com desconsideração pelo resultado. As próprias habilidades que alguém procura obter, são procuradas pelo desejo da felicidade que elas irão trazer. O sentido é que entre seres humanos também, ações são feitas com a intenção de assegurar felicidade. Em outras palavras, seres humanos também desfrutam dos resultados de seus bons atos e suportam aqueles de seus maus atos. Erudita ou ignorante, em uma vida anterior, a criatura que é, nesta vida, desprovida de fala e compreensão e mãos e pés, é realmente desprovida de tudo. Aquele que se torna um Brahmana superior adora, enquanto vivo, as divindades do sol e da lua, proferindo diversos mantras sagrados. Ó verme, tu alcançarás aquele estado de existência. Alcançando aquela posição, tu desfrutarás de todos os elementos convertidos em artigos de prazer. Quando tu tiveres alcançado aquele estado, eu te comunicarei Brahma. Ou, se tu desejares, eu posso colocar-te em alguma outra posição. O verme, concordando com as palavras de Vyasa, não deixou a estrada, mas permaneceu sobre ela. Enquanto isso, o veículo grande que estava vindo naquela direção chegou àquele local. Rasgado em pedaços pelo avanço das rodas, o verme abandonou seu ares vitais. Nascido finalmente na classe kshatriya pela graça de Vyasa de força incomensurável, ele procedeu para ver o grande rishi. Ele tinha, antes de se tornar um kshatriya, passado através de diversas ordens de existência, tais como ouriço e iguana e javali, veado e ave, e chandala e subra e vaísya. Tendo dado um relatório de suas várias transformações para o rishi falador da verdade, e se lembrando da bondade do rishi para com ele, o verme, agora transformado em um kshatriya, com palmas unidas, caiu aos pés do rishi e os tocou com sua cabeça. O verme disse: minha posição atual é aquela superior a qual é cobiçada por todos e que é obtenível pela posse dos 10 atributos bem conhecidos. De fato, eu que era antigamente um verme dessa maneira, cheguei à posição de um príncipe. Elefantes de grande força, enfeitados com correntes douradas, me carregam em suas costas. Aos meus carros estão unidos corcéis camvoja de grande vigor.
Numerosos veículos, aos quais estão ligados camelos e mulas, me conduzem. Com todos os meus parentes e amigos eu agora como alimento saboroso com carne. Adorado por todos, eu durmo, ó altamente abençoado, em camas caras em quartos encantadores nos quais ventos desagradáveis não podem soprar. Perto das poucas horas de toda a noite, sutas e magadas e panegiristas proferem meus louvores, assim como as divindades proferem os louvores agradáveis de Indra, seu chefe. Pela graça de ti que és firme em verdade e dotado de energia incomensurável, eu que era antes um verme agora me tornei uma pessoa da classe real. Eu inclino minha cabeça para ti, alto de grande sabedoria. Ordene-me quanto ao que eu devo fazer agora. Ordenado pela pujança de tuas penitências, até este estado feliz agora veio a ser mel. Vyasa disse: eu fui hoje adorado por ti, ó rei, com diversas palavras expressivas de reverência. Transformado em um verme, tua memória não ficou nublada. Aquela memória apareceu novamente. O pecado que tu cometeste em uma vida antiga ainda não foi destruído. Aquele pecado, isto é, o qual foi ganho por ti enquanto tu eras um Sudra cobiçoso de riqueza e cruel em comportamento e hostil aos Brahmanas. Tu foste capaz de obter uma visão de minha pessoa. Aquela foi uma ação de mérito para ti enquanto tu eras um verme. Por tu teres me saudado e me adorado tu subirás mais alto, pois, da classe kshatriya tu te elevarás à posição de um brahmana, somente se tu rejeitares teus ares vitais no campo de batalha por causa de vacas ou brahmanas. Ó príncipe, desfrutando de muita felicidade e realizando muitos sacrifícios com presentes copiosos, tu chegarás ao céu e transformado no eterno Brahma tu terás beatitude perfeita. Aqueles que nascem na ordem intermediária, de animais, se tornam, quando eles se elevam, Sudras. O Sudra se eleva à posição do Vaisya, e o Vaisya àquela do Kshatriya. O Kshatriya que se orgulha no cumprimento dos deveres de sua classe consegue alcançar a posição de um Brahmana. O Brahmana, por seguir uma conduta justa, alcança o céu que é repleto de grande bem-aventurança. Capítulo 119. Finalmente alcança a região de Brahma. Bhishma disse: tendo rejeitado a posição de verme e tomado nascimento como um kshatriya de grande energia, a pessoa, de quem eu estou falando, se lembrando de suas transformações anteriores, ó monarca, começou a praticar austeridades severas. Vendo aquelas austeridades severas do kshatriya que era bem familiarizado com religião e riqueza, o Krishna nascido na ilha, aquele principal dos brahmanas, foi até ele. Vyasa disse: as penitências que concernem, ó verme, a classe kshatriya consistem na proteção de todas as criaturas. Considere esses deveres da classe kshatriya como sendo as penitências prescritas para ti. Tu então alcançarás a posição de um brahmana. Averiguando o que é certo e o que é errado, e purificando tua alma, proteja e cuide devidamente de todas as criaturas, satisfazendo judiciosamente todos os bons desejos e corrigindo tudo que é profano. Seja de alma purificada, seja contente, seja dedicado à prática da justiça. Comportando-te dessa maneira, tu irás então, quando tu rejeitares teus ares vitais, te tornar um brahmana. Bhishma continuou: embora ele tivesse se retirado para as florestas, ainda assim, ó Yudhishthira, tendo ouvido as palavras do grande Rishi, ele começou a cuidar e proteger seus súditos justamente. Logo, ó o melhor dos reis, aquele verme, pelo devido cumprimento do dever de proteger seus súditos, se tornou um brahmana depois de abandonar seu corpo kshatriya. Vendo-o transformado em um brahmana, o Rishi célebre, isto é, o Krishna nascido na ilha de grande sabedoria, foi até ele. Vyasa disse: ó o principal dos brahmanas, ó o abençoado, não te preocupe, pelo medo da morte. Aquele que age justamente obtém nascimento respeitável. Aquele, por outro lado, que age injustamente obtém um nascimento inferior e vil. Ó tu que és conhecedor da virtude, uma pessoa obtém miséria de acordo com a medida do próprio pecado. Portanto, ó verme, não fique preocupado por medo da morte. O único medo que deves nutrir é acerca da perda de virtude. Portanto, continue praticando virtude. O verme disse:
Pela tua graça, ó Santo, eu atingi de posições felizes posições ainda mais felizes. Tendo obtido tal prosperidade que tem suas bases na virtude, eu penso que meus deméritos foram perdidos. Bhishma disse. O verme tendo, por ordem do Rishi Santo, alcançado a posição de Brahmana que é tão difícil de se obter, fez a terra ser marcada com 1000 estacas sacrificais. Aquela principal de todas as pessoas conhecedoras de Brahma então obteve uma residência na região do próprio Brahman. De fato, ó filho de Prita, o verme alcançou a posição mais elevada, isto é, aquela de Brahma eterno, como resultado das suas próprias ações feitas em obediência aos conselhos de Vyasa. Aqueles touros entre kshatriyas, também, que abandonaram seus ares vitais, no campo de Kurukshetra, enquanto exerciam sua energia, todos alcançaram um fim meritório. Portanto, ó rei, não lamente por causa deles.